Vou pular aqui e vou te explicar também antes de acertar. Sabe, quando o povo de Israel saiu lá do Egito, eles tinham um caminho fácil, de poucos dias chegarem na terra prometida. Só que Deus falou assim: Moisés, vocês não vão passar por aí, vocês vão dar a volta e vocês vão parar lá de frente o Mar Vermelho. Eles não precisavam fazer aquele caminho, era só ir reto e chegar na terra prometida. Mas Deus tinha um plano, e não dá para falar dele aqui agora, mas Deus tinha um plano. E eles param de frente ao Mar Vermelho, você conhece a história, ele vem atrás e tal. E aqui, ele começa a questionar a oração: Senhor, antes, lá atrás, nos dias de Moisés, quando tirou o povo do Egito, o Senhor podia ter destruído esses inimigos que estavam vindo contra nós. Agora, porque eles ficaram lá no meio do caminho, agora eles vêm contra nós. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Deus não desperdiça nada. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz contribui para o nosso bem. Era necessário esses inimigos ficar lá no meio do caminho, porque era necessário, nos dias do rei Josafá, esses inimigos virem e Deus se manifestar com o seu poder naqueles dias. Antes de você se sentar, escute uma coisa. Talvez você esteja passando por algum momento que você fala: esse momento não é necessário. Esse momento, Deus já podia ter resolvido ele lá atrás. Eu não precisava estar passando pelo que eu estou passando. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo que Deus faz na sua vida é perfeito. Perfeito. Às vezes hoje você não entende, às vezes hoje você questiona, às vezes hoje você chora por causa disso. Mas tudo que Deus faz na sua vida é perfeito. Se a sua vida está nas mãos dele, confia nele, entrega para ele, descansa nele, porque no meio do caminho, ele vai te apontando o caminho, joga luz no seu caminho, ele te mostra a direção, ainda que os inimigos estejam te cercando. Ele é o próprio Senhor que joga os seus inimigos por terra e te faz você passar pelo meio do Mar Vermelho em terra seca, sem que o inimigo te toque, nem a sua veste, nem a sua unha, nada. Então, o rei Josafá questiona, pergunta, fala: Deus, mas por quê? O Senhor podia ter mudado essa situação. Mas Deus tem os seus propósitos. Coloca a mão no seu coração e diz: Deus tem na minha vida os seus propósitos. Amém? Pode se sentar com a sua Bíblia aberta. Verso 13 diz assim: todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Percebe aqui que as crianças participavam das mesmas coisas que os adultos participavam? Vocês percebem isso? Vai ter textos na Bíblia, você vai perceber as crianças fazendo o mesmo jejum dos adultos. É muito importante que você inclua as crianças da sua casa e muitas coisas que você faz espiritualmente. Eu sei que às vezes não tem jeito de tudo, mas é muito importante que as crianças da sua casa, os seus netos, participem dos momentos e dos movimentos do Espírito na sua vida, quando Deus traz algo para a sua vida. Às vezes é muito importante que as crianças saibam das suas dificuldades dentro de casa e que juntos vocês possam buscar o Senhor para que as próprias crianças tenham experiências com Deus. Quantas vezes um pai compartilha uma dificuldade a uma mãe e fala que vai jejuar? Quantas vezes um filho de 5, de 6, de 7 anos vira e fala: eu também vou jejuar. Eu também vou te ajudar em oração, mamãe. Eu também vou te ajudar, papai. Eu também vou fazer o jejum. Então inclua as crianças. Inclua as crianças da sua casa, da sua família, nesses momentos. É claro que vai ter situação que você não vai incluir elas. Mas vai ter momentos que é importante que elas sejam incluídas e participem, para que elas aprendam a ter experiência com Deus. Amém? E aí, o que acontece daqui para frente? Eles estão reunidos, eles estão orando, eles estão clamando, eles estão desesperados para que Deus venha, porque senão todos vão morrer. O que Deus faz?
como toda vez que nós paramos para buscar o Senhor, Deus sempre nos responde. Sempre. Eles estão lá clamando, de repente, o Espírito do Senhor veio sobre um jovem chamado Jeziel. E de repente ele é envolvido pela presença de Deus. E quando ele é envolvido pela presença de Deus, ele começa a profetizar para Josafá e aquele povo que estava ali. Olha aí no verso 15. Olha o que Deus vem no meio deles. E olha o que Deus usa esse rapaz para falar. Ele diz assim, olha, imagina, eles estão todos lá reunidos e Deus vem. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não será de vocês, mas de Deus, diz o Senhor. Olha isso, vamos parar aqui um pouquinho. Olha isso, gente. Eles reunidos naquele aperto todo. Olha, se Deus não vier, nós vamos morrer. Aí Deus vem no meio deles, Deus fala no meio deles e diz: vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ficar assustados, vocês não precisam se preocupar com nada, não temam nada, porque esse povo que vem contra vocês, lutar contra vocês, não é vocês que vai lutar com esse povo, mas assim diz o Senhor, eu é que vou lutar com eles. Essa peleja é minha, diz o Senhor. Então, olha isso, irmãos. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós somos filhos de Deus, servos de Deus, as nossas guerras, quem luta elas é o Senhor. O que nós precisamos estar? Bem posicionados para que o Senhor chegue e lute as nossas guerras. O nosso lugar é na oração, o nosso lugar é no jejum, o nosso lugar é estar no meio dos ajuntamentos, quando há convocações para culto, e como ontem. E eu acho loucura alguém que pode vir e não esteja aqui. Com certeza essa pessoa não entendeu o propósito de um ajuntamento. Porque quando nós nos ajuntamos, quando há uma convocação de ajuntamento, Deus quer fazer algo no nosso meio. E quem não vem, irmãos, fica de fora. Fica de fora. Aí, nós pensamos depois. Então, preste atenção numa coisa. Deus tem algo exclusivo para a igreja em dias exclusivos. Nesse ajuntamento, Deus vem e diz: eu vou livrar vocês da mão desses 3 povos. Mas aí, olha o que acontece no verso 16. Amanhã, vocês vão descer contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, ou seja, lá vem a multidão dos inimigos. Vocês vão encontrá-los no fim do vale, de frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não terão que pelejar. Tomai posição. Ficai, o que, gente? Parados. Ficai parados. E vede o grande livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. O que acontece no outro dia? Eles saem ao encontro. Deus dá uma estratégia. A estratégia é: vocês vão sair daqui não com as armas empunhadas, mas vocês vão sair daqui cantando louvores, levantando o nome do Senhor e dando ao Senhor a força, dando ao Senhor todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Por quê? Porque quem vai lutar é o Senhor. Então coloca os cantores na frente, coloca os ministros na frente, peguem os instrumentos e vocês vão cantando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E esse povo sai ministrando ao Senhor: o Senhor é bom e a sua misericórdia sobre nós dura para sempre. O Senhor é sempre bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles chegam lá em cima, na ladeira de Ziz. Olha para baixo, o que eles enxergam? Todos
os seus inimigos, aquela grande multidão, todos mortos. O que aconteceu? Quando eles chegaram lá, um começou a irritar com o outro. Deus colocou confusão no meio dos inimigos do povo de Israel. Um começou a brigar com o outro, um começou a dar espadada no outro, um começou a matar o outro, até que todos estivessem mortos, através daquela confusão que Deus colocou no meio. Quando eles chegaram, olhou, não tem inimigo para a gente lutar. Todos os soldados do rei do inimigo estão mortos. Mas o que o Senhor tinha falado? Nesta luta vocês não vão ter que lutar, porque a peleja é minha. Agora guarda essa história aí no seu coração. Quando um homem, uma mulher, tem uma palavra, uma direção de Deus, irmãos, ele caminha no caminho certinho. E tudo dá certo no final das contas. Quando um homem ou mulher tem uma direção de Deus e obedece, lá no final de tudo vai dar certo. No final, Deus sempre vai nos dar uma grande vitória. Qual que foi o que mais me chama a atenção aqui nessa tarde? Na obediência do rei Josafá, de fazer cumprir exatamente como Deus havia direcionado para que eles fizessem. Ele podia ter duvidado, e ele podia ter falado: olha, não vamos só adorando não, vamos pegar as espadas, as armas, os escudos, vamos pegar tudo que nós tivemos de guerra, todo aparato de guerra, né? Vai uma turma na frente, ali uns soldados na frente, porque se o inimigo vier, a gente luta contra eles, deixa os cantores mais para trás. Ele podia ter ficado com medo e meio que bagunçado a estratégia que Deus deu. Mas sabe o que o rei Josafá fez? Ele foi por tudo ou nada. Ele disse: eu vou confiar em Deus, porque com Deus eu tenho tudo, com Deus eu posso tudo, eu vou confiar. Se no meio do caminho Deus não quiser fazer, nós vamos todo mundo morrer nas mãos do inimigo. Mas eu tenho uma promessa que o Senhor me disse: essa peleja não é sua, rei Josafá, essa peleja é minha. Então, irmãos, obedecer prontamente a direção de Deus é que nos leva a esse lugar de vitória. Nós precisamos aprender a obedecer para que nós possamos alcançar do jeito que Deus tem para nós. Agora, o que acontece nessa tarde? E aí é aqui que entra, e é aqui que eu começo a falar. Preste bastante atenção. Eu quero fazer uma pergunta. Qual área ou o que é na sua vida que Deus tem dito, talvez há meses, talvez há dias ou talvez há anos, Deus tem dito assim para você: olha, eu quero que você tome essa direção, eu quero que você faça isso, eu quero que você haja diante dessa situação, eu quero que você faça alguma coisa diante disso aqui na sua vida, diante dessa situação. O que é que Deus tem falado para você já tem um tempo? Que você precisa agir, mudar, trabalhar em cima disso, correr atrás disso, ou mudar alguma situação que Deus tem falado para você. Mas parece que você não tem força para mudar isso. Parece que você não consegue mudar isso. Você quer, você sabe que é importante, você sabe que é a vontade de Deus, mas você não dá conta. Parece que você não tem força. Ou às vezes você para e pensa assim: não é nem que eu não tenho força, é que isso vai dar tanto trabalho, isso vai mexer em tanta coisa, que eu não estou querendo mexer nisso. Ou às vezes você olha para a situação e fala assim: mas será que vai dar certo? Eu já tentei outras vezes. Eu já tentei, eu já esforcei, mas não dá certo. Às vezes o que Deus tem te falado está ligado a outras pessoas. E você diz: eu já desanimei com essa pessoa. Eu já desanimei com essa situação. Eu já não sei mais o que eu faço.
Ai, que preguiça de mexer com isso. O que é que Deus tem te falado e você não moveu uma palha para fazer segundo aquilo que Deus tem te direcionado? E é sobre isso que eu quero falar. O que fazer diante de uma situação que nós precisamos agir, que nós não podemos mais ficar parados, mas você não sabe por onde começar, o que fazer ou como fazer. Mas uma coisa que nessa tarde você tem certeza, você não pode esperar mais. Você não pode esperar mais. E quando eu ouvi isso, hoje de manhã, do Espírito Santo, eu comecei a pensar sobre a minha própria vida. E eu, ali no jardim do sítio, eu comecei a anotar algumas coisas. Mas entre as coisas que eu anotei, Deus falou comigo, é essa aqui, é a mais urgente. Essa é a mais urgente. E às vezes, irmãos, é confortável deixar situações do jeito que estão, porque vai dar trabalho. Às vezes vai dar confusão. Às vezes você vai entristecer. Às vezes você não vai querer perder, porque às vezes vai ter que perder. E eu perguntei ao Espírito Santo, se essa situação está parada na nossa mão, e nós não estamos agindo sobre ela, o que está acontecendo? E o Senhor começou a me dizer uma conversa. Primeira coisa, falta força. Falta força. E eu falei para ele, só o Senhor pode nos dar essa força que nós precisamos. Segunda coisa, falta uma firmeza dentro do propósito de falar, tem que fazer? Então é hoje mesmo, eu já vou parar aqui para pensar o que eu vou fazer. Porque hoje ainda eu vou agir, se não tiver jeito, se hoje, amanhã cedo eu vou agir, e eu já vou começar a trabalhar em cima disso. E o Senhor começou a dizer para mim, quando vocês não agem, tem situações que precisam ser resolvidas na vida de vocês, ou que eu estou conduzindo, que às vezes não é na vida de vocês, na vida de outra pessoa, mas que passa por você. Quando você não resolve isso te paralisa. Porque você vai para frente e aí você sabe que você tem que voltar. Aí você vai e volta. Porque de uma certa forma, na maioria das situações, essa situação não tenta nos prender e não nos deixa avançar dentro do propósito de Deus. Sabe, quando você ouve histórias de homens e mulheres de Deus, quando eles dizem assim, olha, no ano tal, eu estava fazendo tal coisa, no ano tal, eu estava dentro de tal situação, o Espírito do Senhor veio, o Espírito do Senhor falou para mim que tinha isso para mim, mas que eu teria que fazer isso, sempre assim, ou deixar isso, ou fazer isso. O que eles dizem nos seus testemunhos? Eu precisei abrir mão. Eu precisei deixar para trás aquilo que ia me prender e não ia me deixar viver aquilo que era a proposta de Deus para os próximos dias ou para os próximos anos. Eu precisei abrir mão, deixar para trás para poder viver aquilo que Deus tinha de novo na minha vida. Tem pessoas aqui, irmãos, que precisam abrir mão, que precisam abrir mão de coisas, de situações, às vezes de pessoas, para poder dar o próximo passo que Deus tem para você nesses últimos dias. Sabe, se você não tem força, eu te contei essa história toda do rei Josafá, pode falar uma coisa só. Se você não tem força, foi o que o Espírito Santo falou comigo hoje lá no jardim, a estratégia está aqui em 2 Crônicas 20. Ore, jejue, esteja sempre em comunhão com os irmãos, onde o meu espírito flui, porque quando o meu espírito flui, quando vocês estão reunidos, a força vem, o poder vem, a revelação vem. Sabe, a comunhão dos irmãos é uma das coisas mais preciosas nesses
Quando você irmã, estiver do lado do irmão, e você, irmão, estiver do lado do irmão, sabe, for um homem de Deus, uma mulher de Deus, olha para ele e fala: ora por mim, põe a mão aqui na minha cabeça, profetiza na minha vida, declara que toda fraqueza vai sair do meu corpo, declara que a força de Deus vai vir, porque eu preciso do meu irmão, o meu irmão precisa de mim, o Cristo que habita em mim é o mesmo Cristo que habita no meu irmão, mas há poder na minha vida, há poder na vida do irmão, quando nós compartilhamos uma palavra profética, quando nós compartilhamos uma oração, um abraço, algo é transferido sobre as nossas vidas. Sabe, não seja independente, não seja sozinho, não se isole, lembre-se disso, você precisa do outro, você precisa do seu irmão, você precisa da sua irmã. Hoje de manhã, houve um momento, ela estava terminando tudo, e o pastor Jackson falou assim, sabe, o abraço transfere. Abrace alguém, que o Senhor vai tirar de uma porção e derramar sobre a sua vida, daquilo que você precisa. E naqueles abraços, eu vi tanta coisa acontecendo. Às vezes o que você precisa nessa tarde é um abraço, um homem de Deus, a mulher de uma mulher de Deus. Um abraço à transferência. Aquilo que você tem, você derrama num abraço profético. Aquilo que você tem, você derrama quando você põe as mãos sobre alguém. Aquilo que você tem, você derrama quando você abre a sua boca para orar sobre alguém. Sabe, eu não sei o que você precisa fazer. Eu não sei que situação está parada nas suas mãos. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar nessa tarde, mas a verdade de Deus essa tarde é que a vontade dele é que nós venhamos resolver aquilo que está parado, aquilo que precisa resolver nas nossas vidas, para nós darmos o próximo passo dentro da novidade daquilo que Deus tem para nós. E aí o Espírito Santo ministrava na minha vida. Muitas vezes vocês falam assim para mim: Deus, cadê suas promessas? Senhor, o Senhor me prometeu. Senhor, tem X anos que eu estou esperando. Senhor, por que não vem? Senhor, por que não acontece? E o Senhor dizia para mim: não tem a ver comigo, tem a ver com vocês, que agarrou lá no lugar que vocês estão. Vocês não resolvem as coisas que tem que resolver e dão um passo para frente. E aí Deus foi falando comigo. Josafá podia ter ficado quietinho lá dentro do templo, reunido com a multidão, falando: não vamos no encontro deles, não, vão ficar todo mundo paradinho aqui. Mas o rei Josafá tinha que tomar uma decisão: pegar aquele povo e colocar eles todos no caminho, como se fosse bater de frente para o inimigo mesmo, mas ele tinha que tomar uma posição. Tanto é que a profecia é: tomai posição. Tomai posição. Então, nessa tarde, feche seus olhos. Vinícius, você pode vir aqui? Feche seus olhos. Qual ou quais decisões você precisa tomar, mas você não consegue? Você sabe, mas você não consegue. Você não sabe o que fazer às vezes. Você não sabe para onde apontar. Você não sabe por onde começar. Ou talvez você saiba, mas é difícil tomar essa decisão. Talvez você pense: eu vou perder. Você tem medo. E Deus está dizendo nessa tarde: tomar posição. Ou talvez você esteja aqui, você sabe que tem algo que precisa fazer, mas você não sabe a direção. Você não sabe a direção. E você fala: Deus, eu não sei por onde começar. Eu sei que eu preciso resolver, mas não sei como. Não sei como. Às vezes alguém pode dizer: Senhor, eu sei que eu preciso tomar essa decisão, mas eu não tenho força.
consigo. Até aqui não consegui. Eu sei disso, Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Está tão claro dentro de mim. Mas eu não consigo. Às vezes você diz, eu acordo pela manhã e eu digo, Senhor, hoje eu firmo a minha posição. Vai ser assim hoje. Daí algumas horas, você já saiu da posição. Você diz, não dei conta. Às vezes, a decisão que você tem que tomar nessa tarde vai trazer uma perda que vai doer tanto. Vai doer. Vai causar um vazio dentro de você. Às vezes vai parecer que abrir mão é como se você estivesse entregando a própria promessa. Você vai dizer, Senhor, se eu abrir mão e eu perder depois, mas eu me lembro aqui agora que quando Deus pediu para que Abraão ficasse na posição que Deus queria e provou o coração dele e disse assim, eu preciso que você tome uma decisão, Abraão. E a decisão que eu quero é que você me entregue o seu filho amado, seu único filho. Abraão não hesitou, com o coração triste, com certeza sangrando aquele coração por dentro. Pegou o seu menino, subiu até o Monte Moriá, colocou ele no altar do sacrifício, amarrou ele junto com a lenha. E Abraão disse, Deus, se é para pôr fogo e matar, eu vou fazer isso. Se é para ofertar Isaac ao Senhor, eu vou fazer isso. Mas lembre-se que Abraão não estava confortável em fazer isso. Isso era duro demais para Abraão. Isso era difícil demais para Abraão. E ele entregou o seu Isaac naquele altar. Levantou o cutelo, levantou aquela arma e disse, Senhor, ele está aqui. Eu vou matá-lo. E eu vou provar que o meu coração, quem tem o primeiro lugar é o Senhor. E ele entregou. Quando ele ia baixar aquela arma para matar Isaac, uma voz brada do céu e diz, Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Já está provado que você me ama mais do que Isaac. Nós falamos aqui dos ídolos do coração. Algumas quintas-feiras atrás. E talvez você não tome a decisão que precisa tomar, porque isso é um ídolo no seu coração. Ou talvez porque você tenha medo, se você tirar isso da sua vida, você tem algum medo. Mas o fato é que Deus fala conosco nessa tarde. Você precisa tomar uma decisão. E se você não tem forças, eu te dou forças nessa tarde. Se você não tem direção, eu te falo o que fazer nessa tarde. Jonas tinha a direção, sabia o que precisava ser feito. Deus havia sido claro com Jonas. Jonas, você vai pegar um navio e vai para Nínive anunciar a eles arrependimento de pecados.
Jonas sabia claramente a direção, ele sabia, tinha clareza da direção de Deus para ele. Mas Jonas, no meio do caminho, ele escolheu um outro caminho para ele. Ele não quis submeter ao caminho do Senhor. E ele foge para Tarsis. Todas as vezes que fugirmos daquilo que é a direção de Deus para nós, Deus vai sempre nos pegar no meio do caminho, porque Ele é Pai e Ele nos ama. Foi assim com Elias. Quando Elias foi fugindo pelo deserto e deitou debaixo daquele cipro, Deus envia o seu anjo e manda o anjo encontrar e cercar Elias. Quando Jonas estava dentro daquele navio, Deus também manda a tempestade para cercar Jonas e não permitir que ele fosse à frente. Porque ainda que insistimos, Deus sempre vai interferir para falar: está errado o caminho, está errada a direção, você está em desobediência, volte ao caminho. Porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, mas nós temos medo dela, porque muitas vezes nós temos que abrir mão. E o nosso coração vai chorar pela perda do que vamos abrir mão. Jonas vai, lança o sorte, descobre que o problema do barco era Jonas. Você conhece a história? Ele é lançado no mar. Era para ter morrido ali, mas a bondade de Deus, que sempre nos dá uma nova oportunidade, para ele. Vem um grande peixe, engole o Jonas. Leva Jonas até na beirada da praia e vomita Jonas na beirada da praia. Deus não mata Jonas, porque Jonas tomou outro caminho. Deus dá uma oportunidade para Jonas voltar ao propósito. Deus está dizendo nessa tarde, Deus nos dá uma oportunidade nessa tarde de voltar ao propósito. Como o grande peixe engoliu Jonas, talvez nesses dias alguém que esteja na barriga, no ventre do peixe, e Deus está te vomitando nessa praia, nesse lugar sólido, para te dizer: eu te dou uma nova oportunidade. Retoma a rota, refaz a rota, volta ao propósito, volta ao caminho que eu tenho para você. Volta. Mas sabia que para voltar ele tinha que entrar no propósito? Ele ia ter que ir, ele ia ter que passar por Nínive. Não era só voltar para a cidade dele, para o lugar dele. Mas Deus está dizendo: você vai voltar, mas você vai passar dentro da minha vontade. Uma vez, irmãos, que entregamos nossa vida para Jesus, ela é dele. E Ele vai nos conduzir. E às vezes o caminho que Ele vai nos conduzir, nós não queremos. Nós não queremos. E às vezes somos rebeldes, como Jonas. E Deus está dizendo nessa tarde: ouça a minha voz, tome a minha direção, execute o que eu estou te mostrando, porque haverá uma recompensa. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Se coloque de pé no seu lugar. Aí, Asa, conhece essas aí, ó? Deus renova as nossas forças nessa tarde. Esqueci o nome lá. Para cumprir o seu propósito. Conheço. Nossa. Uns azedinhos, outros docinhos. Quando eu ia com a minha avó, nossa, Deus renova as nossas forças. Gigante. gigante, eu não saí dele. O que é que você precisa fazer Polar. e não faz? Uma gazeta, outros dois. Deus te trouxe aqui para resumir tudo isso nessa pergunta. Nossa.
O que é que você precisa fazer? O que é que Deus tem dito para você? É por aqui. E vai dar trabalho muitas vezes. Você diz, esse negócio vai dar muito trabalho. Vou fazer. E Deus está nos dando uma nova oportunidade aqui hoje. Nos vomitando nesse lugar chamado altar do Senhor. Para dizer, te dou uma nova oportunidade. Age. Porque senão você não vai sair do lugar. Senão você vai ficar passeando no ventre do peixe. Deus está dizendo, eu tenho para fazer, mas você precisa agir. Quando Jesus foi ressuscitar seu amigo Lázaro, ele não fez tudo sozinho. Ele falou, alguém vai lá e retira a pedra. Eu vou provocar a ressurreição, mas o que é natural, o que é desse mundo físico, faz vocês retirem a pedra. Retira a pedra nessa tarde, para Jesus entrar nessa sepultura. Hoje eu recebi uma palavra e isso pode edificar a sua vida. A pessoa diz assim para mim, Jesus tinha 3 amigos muito especiais: Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Marta era amiga que cuidava de tudo. Marta era amiga que se preocupava com tudo. Marta era amiga que deixava tudo preparado para todo mundo desfrutar de Jesus. Era amiga preciosa. Maria era aquela amiga espiritual. Ela só se preocupava aos pés de Jesus. Representa aquela amiga espiritual que também é tão preciosa e tão importante. Mas a pessoa me dizia assim, e Lázaro? Já parou para pensar? A Bíblia não fala nada. O que ele fazia? Ele era amigo de Jesus. E essa pessoa me dizia, sabe o que Deus me revelou? Ele era aquele amigo que nós temos muitas vezes e que Deus esconde ele. Ele é nosso amigo, mas ele é escondido. É como se as pessoas nem percebessem que ele fosse nosso amigo. Mas ele era tão amado por Jesus. E quem sabe ele não era o grande amigo de Jesus naqueles dias. Aquele que Jesus abriu o coração. Aquele que Jesus compartilhava. Aquele que Jesus dizia, sabe, Lázaro, hoje eu não estou bem. Sabe, Lázaro, aconteceu a situação da viagem hoje. Sabe, Lázaro, eu preciso abrir meu coração. Quem sabe era ele? Quem sabe? Quem sabe? Mas o fato é que ela dizia, ele era tão precioso amigo. Quando ele ouve dizer, olha, ele morreu. Jesus chora a sua morte. Mesmo sabendo que ele ia o quê? Ressuscitar, porque ele queria estar. Jesus chora a sua morte. E essa pessoa me dizia, ele era tão precioso para Jesus, que o próprio Jesus vai lá, ressuscita ele e traz ele à vida de novo, para desfrutar da sua amizade. Não sei nem porque eu me entrei nisso, mas Deus sabe, né? Preste atenção. Você tem um amigo íntimo, que ninguém sabe o que você fala com ele, ninguém sabe o que você compartilha com ele, ninguém está lá nos momentos que você abre seu coração e fala o que você quer. Esse é o seu amigo Jesus.
Ele te ama profundamente. Ele quer te ressuscitar nessa tarde, para viver uma nova história sobre a terra. E assim como ele ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias morto, ele quer ressuscitar essa área da sua vida, que não vai, que não rompe. E ele está dizendo: entrega, faz o que tem que ser feito, porque eu vou chegar na hora certa. Se você pode, sair do seu lugar e ver esse altar. E nós vamos, não são nem 4h30 ainda, nós vamos terminar juntos aqui.